E aí, moçada bacana? Professor Dailton aqui mais uma vez falando no conteúdo que cai nas provas do Enem e concursos, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre mutações. Gostaria da sua atenção porque é muito importante esse conteúdo de genética. Vamos usar o primeiro slide sobre o assunto. Então aqui nós temos um slide que está mostrando uma síntese proteica. Uma síntese de proteína, mas o foco aqui não é simplesmente a síntese de proteína, mas se entendermos o que tem aqui. Por quê? Para entendermos mutação gênica, é necessário entendermos o que é um gene, do que é formado e assim por diante. Vejamos. Então, nesse slide, o que nós temos aqui? Nós temos um RNA mensageiro, que ele foi produzido, transcrito pelo DNA. Nós temos aqui também, nós temos RNA transportador. Ele transporta quem? Transporta aminoácidos. Aqui, por exemplo, esse aqui, o RNA transportador, que ele está transportando esse aminoácido. E ligado a ele, nós temos bases nitrogenadas, tríade, trincas, tanto no RNA mensageiro. Quando essas tríades ou trincas de base são formadas aqui, elas são chamadas de códon. Quando estão no RNA transportador, elas são chamadas de anticódon. Cada RNA transportador, tem uma tríade. E é geralmente essa tríade que é chamada de anticódon, é a resposta do códon que está ligado lá no RNA mensageiro. Aqui também nós temos o quê? Uma ligação peptídica, onde um aminoácido se liga a outro. Um aminoácido aqui, e todas as vezes que esses aminoácidos se ligam, nós temos uma ligação peptídica e sempre vai formar uma molécula de água. Esses aminoácidos ligados aqui formam então o que nós chamamos de polipeptídeo. O que significa isso, professor? Polipeptídeo é a mesma coisa que uma proteína. Então, o que nós já sabemos aqui? O que nós já sabemos? É que o RNA mensageiro ele é formado de códons, que é uma trinca, uma tríade de base, 3 bases nitrogenadas. Quais são as bases? Citosina, guanina, uracila e adenina. As outras tudo se repetem. Professor, tem alguma observação aqui? Tem. No RNA, seja ele transportador, ribossômico, mensageiro, sempre vai ter citosina, guanina, uracila e adenina. Não tem timina aqui, professor? Não. Uracil ou uracila é específico do RNA, mensageiro, transportador e ribossômico. Muito bem, muito bem. No DNA, nós temos citosina, guanina, adenina e no lugar do uracilo, que é aqui no RNA, nós temos timina. Então, a timina é a base exclusiva do DNA. Uracil ou uracila também é a base exclusiva do RNA. Bacana? Então, sabemos aqui que essas bases nitrogenadas, cada uma delas estão ligadas aqui, por exemplo, também, o que, professor? Está ligado o quê? Uma pentose e um fosfato. Se tiver fosfato, pentose e base nitrogenada, isso aqui é chamado de quê, professor? Isso é chamado de quê? Nucleotídeo. Professor, que palavra é essa? Nucleotídeo são monômeros que formam os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? DNA e RNAs. Beleza? Bacana. Então, ótimo. Então, você tem códon e anticódon. As alterações nesse códon aqui, o que acontece?
vai causar as alterações na proteína, no gene, no DNA. E aí nós falamos que nós temos uma mutação, tá certo? Então, aqui é só para você ter uma ideia. Vamos lá, para o próximo slide. O que são mutações? Pode ser definida como qualquer alteração no material genético de um organismo. Então, qualquer alteração no material genético de um organismo, isso é chamado de mutação. Muito bem, as mutações podem ocorrer, olha só, podem ocorrer em qualquer gene e em qualquer lugar. Peraí, professor, qualquer local do gene, verdade? No entanto, são mais frequentes nos seguintes casos. Bom, quais são as situações quais são as situações em que as mutações são mais frequentes? Vejamos. Vamos lá então, olha só aqui. Letra A. Em regiões com sequência de DNA repetitivas ou simétricas, chamada de pontos quentes, do inglês hotspots, beleza? Nos quais aumenta o risco de uma cadeia de DNA emparelhar-se consigo própria durante a replicação. Segunda situação, em genes grandes, de maior tamanho, que, assim, tem uma maior probabilidade de sofrer alterações na sua sequência de bases. Em genes do genoma mitocondrial, que não tem mecanismo de reparação do DNA. Então, essas três situações aqui são situações em que ocorrem mais frequentemente as mutações. Beleza? Dois questionamentos importantes que eu tenho que fazer para você. Primeiro se o DNA fosse mantido com fidelidade perfeita, como seria possível a evolução? Teria evolução, meu caro? Minha cara? Sem mutações? Não teria. Porque as mutações elas são responsáveis pelo aumento da variabilidade. Olha a segunda situação aí. Ó. Como seria possível ocorrer variabilidade genética sem que ocorressem alterações gênicas e que se mantivessem e pudessem ser submetidas à pressão de seleção? Como seria? Não teria. As mutações são hiper importantes, tá? Muito importantes. Agora, vamos entender que as mutações elas só é importante, só tem significado bacana quando acontece isso aqui, ó. O desafio biológico é produzir e manter variabilidade. Beleza. Entretanto, compatível com a vida de forma geral. Então, se a mutação ela não gera vida e sobrevivência do indivíduo, essa mutação é maléfica, essa mutação ela é ruim, porque ela inviabiliza a vida do indivíduo. Então, a mutação ela tem que ocorrer de forma geral, mas compatível com a vida, compatível à sobrevivência do indivíduo. Beleza? Então, isso é fundamental. Tipos de mutação. Vamos lá. Primeiro nós temos, a mutação pode ser o quê? Gênica, porque ocorre no gene. Ocorre no gene. Gene é um fragmento, um pedaço de um DNA que quando traduzido, ele representa essa tradução uma proteína. Ou esse gene pode ser inclusive um RNA, segundo alguns autores. Mas o gene, quando traduzido, revelado, bonitinho, é uma proteína, se torna uma característica. Beleza? Vamos lá. A mutação gênica é caracterizada por alterações do código de bases nitrogenadas do DNA. Lembra? Adenina, timina, citosina e guanina, que originam novas versões dos genes. Essa condição pode produzir novas características nos portadores da mutação. Verdade? Porque dependendo da mutação que ocorra, pode alterar a proteína e pode alterar a característica no indivíduo, no organismo.
Na mutação gênica pode ocorrer substituição, eliminação ou inserção de uma ou várias bases na cadeia de DNA. Vamos lá? Mutação gênica do tipo substituição. Ocorre a troca de um ou mais pares de bases. Então, se ocorrer um ou mais pares de bases, a troca de um ou mais pares de bases, eu falo que ela é mutação gênica por substituição. Mutação gênica por inserção, quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA. Presta atenção. Adicionadas. Uma ou mais bases, não é par. Ele falou uma ou mais bases. Tá? Muito bem. Modificando a ordem de leitura da molécula durante a replicação ou transcrição. Mutação gênica por deleção. Ocorre quando uma ou mais bases são retiradas do DNA. Retiradas. Deleção. Retiradas do DNA, modificando também a ordem de leitura durante a replicação ou transcrição. Então, quando ocorre isso, nós falamos que é mutação gênica por deleção. Aqui eu quero mostrar para você que nós temos aqui o DNA, fita molde do DNA. Olha aqui, primeiro filamento, segundo filamento. O primeiro filamento, 3 linhas para 5 linhas. Segundo filamento, 5 linhas para 3 linhas. A resposta desse RNA mensageiro aqui que foi transcrito é de acordo com o primeiro filamento. Observe lá, ó, timina deve ligar uma adenina. Uma adenina deve ligar uma uracila. Por que uracila não timina, professor? Porque isso aqui é um RNA. A uracila ou uracil é exclusivo do RNA. E esse uracil ele sempre vai ligar uma adenina. Nunca esqueça disso e vice-versa. Lá no RNA, a uracila liga-se à adenina. Você entendeu isso? Nunca esqueça. Quem é a base exclusiva do RNA? Uracila. Quem é a base exclusiva do DNA? Timina. Então aqui nós temos um filamento de RNA que quando traduzido vai formar uma proteína, que é essa aqui. Ó, essa tríade de base nitrogenada, adenina, uracila, guanina, formou a metionina. Adenina, adenina, guanina formou a lisina. Uracil, uracil, uracil formou a fenilalanina. Olha só. E esse aqui? O que é isso aqui, professor? Ó, guanina, guanina, citosina, glicina. E aqui nós temos uma tríade de bases que finaliza a terminação carboxila, onde termina a tradução. Termina aqui a tradução. Beleza? Então, esse aqui é um tipo de quê? De DNA selvagem que transcrito nós temos o RNA mensageiro. Tá? Agora, vamos ver o primeiro caso aqui. Uma substituição de um par de nucleotídeo. Par de base nitrogenada. Tá aqui, ó. Tá aqui. Se você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quem é o quarto aqui? Guanina, citosina. No lugar, olha que interessante aqui, ó, substituição. No lugar desse guanina citosina, foi colocado quem? Adenina timina. Então houve uma substituição. Só que quando fizer a transcrição, no lugar desse adenina aqui, quem é que vai estar lá no RNA? Uma uracila. Justamente. Que é esse aqui, foi o primeiro que nós já vimos. Está aqui, ó. Bonitinho, tá? Nesse caso, a sequência de aminoácidos não foi o quê? Não foi alterada. Então, isso aqui é um tipo de mutação gênica do tipo silenciosa, quando não afeta a sequência de aminoácidos. Beleza? Tranquilo. Olha que interessante. Houve uma outra substituição, só que lá na frente, lá no sexto par, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, citosina e guanina, de novo aqui, ó, só que aqui foi citosina e guanina, lá o outro anterior foi guanina e citosina. Então aqui, ó, citosina e guanina colocou uma timina e uma adenina. No lugar da timina, quem é que vai ligar lá? Uma adenina, só que aí alterou a sequência de aminoácido. Olha que interessante, olha que interessante.
Depois do fenilalanina, aqui nós tínhamos o quê? Fenilalanina, nós tínhamos glicina. Agora, transformou-se em uma serina. Troca de sentido. Uma gama de efeitos dependendo da localização e da identidade do novo aminoácido. Olha aqui na proteína. Nesse caso, altera a proteína. Alterou o aminoácido. Olha que interessante. Então, é isso. Outro lugar aqui que ocorreu. Outro lugar. Sem sentido. Só antecipando aqui um código de término. Então, aqui virou um código de término onde essa tradução finalizaria aqui. Bom, situação B aqui, do mesmo jeito, houve uma adenina extra aqui, gerando uma uracila extra lá no RNA mensageiro, gerando um código de término. Mudança na fase de leitura, beleza? Aqui, uma ausência da adenina. Com certeza vai ter uma ausência da uracila, alterando também a sequência de aminoácidos. Beleza? Mudança de fase de leitura. Então, nós temos aqui mutações gênicas. Essas mutações, como foram ditas, pode ser por inserção, pode ser por deleção, pode ser silenciosa. Então, bacana. Vamos para o próximo slide. Olha que bacana. Isso aqui cai, que é uma beleza nas provas. Você tem uma hemácia selvagem, beta-globina do tipo selvagem e uma beta-globina do tipo falciforme. Olha aqui a selvagem. Citosina, timina, citosina. Resposta, guanina, adenina, guanina. O que é isso aqui? Isso aqui é o DNA normal. Agora aqui está alterado. Olha o que aconteceu. Houve essa inversão aqui. Houve essa inversão, tá? Que nós chamamos de mutação pontual. Olha só. Mudou essa alteração, inverteu aqui. Olha o que gerou. O RNA normal seria guanina, adenina, guanina. Mas esse aqui foi modificado. Ficou do quê? Guanina, uracila, guanina. Gerando essa mudança. No normal, na hemoglobina, na hemácia normal, selvagem, nós temos o que? O ácido glutâmico. Já aqui na falciforme, no lugar do ácido glutâmico, nós temos a valina. Tá certo? Então, um exemplo bacana aqui de alteração, de mutação, para você entender nessa mutação pontual. E a silenciosa que nós já tínhamos falado, mutação ocorre quando a substituição de um determinado nucleotídeo do DNA não provoca alteração nos aminoácidos sintetizados. Vamos agora para as mutações cromossômicas. Refere-se a qualquer alteração no número ou estrutura dos cromossomos. Então, nós temos aquelas que são chamadas de quê? Numéricas, e elas são classificadas em aneuploidia e euploidia. As aneuploidias é quando o acréscimo de um ou mais cromossomos. Devido a erros, aonde? Na distribuição desses cromossomos durante a mitose e, no caso aqui, ou meiose. Ok? Nós temos exemplo. Aqui, síndrome de Down. Síndrome de Down, ela é chamada de trissomia. Por quê? Porque houve um acréscimo de um cromossomo lá no par 21, também chamada de mongolismo, né? Ou trissomia do 21. Então, aqui nós temos um acréscimo de um cromossomo. Aqui nós temos um decréscimo de um cromossomo, ou seja, menos um cromossomo aqui no síndrome de Turner. Síndrome de Turner é uma síndrome que é exclusiva das mulheres, do feminino. Por quê? Porque lá no cromossomo X, a mulher tem 2X, o par sexual, né? Que é XX, só que nesse caso, um não tem, e é X0. Aí nesse caso é síndrome de Turner, ok? Então, nesse caso aí, nós temos mais um exemplo de aneuploidia e síndrome de Klinefelter, um cromossomo a mais aí para você. Bacana? Lembrei também da síndrome de Edwards, também um cromossomo a mais aí no caso das aneuploidias. Nós temos as euploidias, a
ou acréscimo de genomas completos. Aqui é genoma, lá nas aneuploidias nós falamos de cromossomos, aqui não. Genomas, o número cromossomo é muito maior, são números N de cromossomo. Veja bem, nesse tipo de mutação pode ser formado indivíduos triploides, olha aqui, 3N cromossomos. Se N for 23, nesse caso aqui, 69. Se for 23 tetraploides, aqui nós temos, nesse caso, 92 cromossomos. E outros casos, que tem aí, gente, uma quantidade enorme de cromossomos, mas de forma triploide, tetraploide e assim falando de genoma. Bacana? Continuando ainda sobre aneuploidias, nós temos ainda sobre as mutações cromossômicas, as mutações estruturais. São alterações que afetam a estrutura dos cromossomos. Estruturas, aí presta bem atenção, não é mais o cromossomo em si, são parte dos cromossomos. Essas partes podem ser invertidas no próprio cromossomo, parte de um cromossomo pode parar em outro cromossomo, a gente vai ver agora. Então, quais são? Olha só, o número ou o arranjo dos genes nos cromossomos. Podem ser classificadas deficiência ou deleção, quando falta um pedaço do cromossomo. Então, mutações cromossômicas estruturais, deficiência ou deleção, ocorre quando falta um pedaço do cromossomo. Tá? Mutações cromossômicas estruturais do tipo duplicação é quando um cromossomo ele tem um pedaço repetido. Inversão. Quando que uma mutação ela é estrutural do tipo inversão? Quando o cromossomo tem um pedaço invertido. E, por último, nós temos mutações estruturais por translocação. Nesse caso, olha só, o cromossomo tem um pedaço proveniente de outro cromossomo. Saiu um pedaço do cromossomo 20 e foi parar no 22. Isso é translocação. Bacana? Isso aqui são mutações estruturais. Aqui nós temos as referências para mim falar para você. Eu pesquisei aqui no Biologia de Campbell, 2015, Biologia Molecular Celular, 17 e Biologia Celular, 2015. Foi aqui que eu pesquisei para você. Se você gostou dessa videoaula, você deve compartilhar, você deve deixar um like, você deve se inscrever no canal. Esse assunto aqui é relevante. Se você gostou, deixa lá também um comentário. Fala, professor, gostei. Tem como você fazer uma videoaula sobre esse assunto, assim, assim, assado? Peça aí que o professor te responde e eu vou fazer. Tá certo? Muito obrigado. Um abraço. Siga-nos também no Instagram e no Facebook. Tchau.